Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo depois aqui essa live. Bom dia para o pessoal que está aqui ao vivo com a gente, a Rosana, a Dani. A gente até esperou um pouquinho mais para ver se mais pessoas da egrégora chegariam. Realmente, segunda-feira de manhã é um pouquinho mais complexo, mas, gente, é esse o horário que a gente escolheu, né, para justamente trazer para vocês o alinhamento astrológico aí da semana. Olha que chique, você tem aí acesso ao alinhamento, como que vai ser aí durante a semana e quem é da egrégora tem isso ao vivo e a cores, podendo fazer perguntas, inclusive do próprio mapa, enfim. É isso. Com vocês, ele, o nosso astrólogo aqui da vez, o nosso astrólogo que vai trazer coisas boas para essa semana. Tem um monte de coisinha vermelha aí no mapa, mas a gente tá focando no positivo, nos desafios também, mas sempre pro lado positivo. Amir Hamad, bom Ô, dia. pessoal, bom dia, boa semana. E sim, né, esse nosso processo aqui é olhar para a semana, ver como é que estão aí os aspectos principais, como eu sempre falo, né, os aspectos mais lentos. E é uma semana que eu coloquei no grupo lá, né? Salve-se quem puder, porque é uma semana bastante intensa. A gente vai cobrir aqui do dia 27/7 até o dia 2/8. Ou seja, é uma troca de mês também, né? Deixamos aí o mês de julho, entramos no mês de agosto, que é o mês dos eclipses, né? Inclusive, pelo menos um mesinho aí antes dos eclipses acontecerem, já começa a ter movimentação, né, da energia dos eclipses. E essa semana é de lua cheia, né? Só que é uma lua cheia muito especial, vocês vão olhar aqui também. Mas a semana começa hoje, né? Lua crescente em Capricórnio, né? Então a gente já começa aí com um chamado à disciplina, obrigação. Ontem a gente dormiu tarde, né? Mas estamos aqui, né, cedo para fazer a nossa conversa. A Lua chega em Capricórnio, né, e está num aspecto desafiador hoje. Né, para quem ouviu o Astral do Dia, para quem não conhece ainda, lá no outro, na outra rede, né, de áudios e também lá na rede de mensagens azuis, eu mando ali todo dia uma gravação, um Astral do Dia, e eu já falei do dia de hoje que está um pouco tenso, né? Um dia meio chatinho. Por quê? Porque olha aqui, aí quem está aqui ao vivo vendo, né? Quem está vendo o vídeo consegue enxergar. Olha a Lua em Capricórnio aqui, né? O que ela está fazendo? Ela está fazendo uma quadratura com Saturno, né? E vai abrindo aí uma oposição a Mercúrio. Então hoje é um dia meio tenso, né? Um dia meio complicadinho aí nessa energia. Mas a grande estrela de hoje, a gente já vai ver, né, o que está acontecendo no dia de hoje, que não é uma segunda-feira comum. Bom, a Lua crescente passa por Capricórnio, então depois Aquário, né? A gente vai ter um trechinho aqui de Lua crescente em Aquário, e é em Aquário que a Lua vai ficar cheia. Então temos hoje uma Lua cheia em Aquário. Por que essa Lua cheia dessa semana é tão forte e tão especial? Bom, primeiro porque um dos luminares, né, que é o Sol no caso, está no seu domicílio, então temos aí, né, uma força adicional. Mas a gente tem essa lua cheia em Aquário, que qual que foi a última lua nova em Aquário? Foi lá em fevereiro, um eclipse solar. Então é como se fosse uma culminação da energia do eclipse lá de fevereiro e que tem essa culminação aqui nessa semana e aí a gente se prepara para o próximo eclipse solar, que vai ser em agosto, aí no signo de Leão, né? Então a gente vai até dar uma relembrada, né, do mapa lá de fevereiro, aí você que acompanha os seus processos, pode ter algumas lembranças aí, ver aí onde que caiu, né? Essa lua nova, esse eclipse no seu mapa, você pode ter uma ideia aí do que está sendo trabalhado. Aí a lua cheia passa por peixes, né? Aquela lua mística, aquela lua ali que convida a gente a mergulhar no nosso interior. E finalizamos a semana com a lua cheia em Áries, né? Então, a lua em Áries vai entrar no domingo. Na segunda-feira que vem, a gente já inicia a semana com uma lua ariana, né? Uma lua cheia ariana, para a gente poder seguir na segunda-feira. Ou seja, a troca do mês vai ser no fim de semana, né? Então, o dia primeiro vai ser no sábado. Então, o dia 3, né, 3 de agosto, vai abrir a semana com a força de Áries, né? O signo cardinal de fogo com muita energia. Pessoal, olha só. Hoje, dia 27, segunda-feira, quem está aqui olhando, vocês já devem ter ouvido bastante, eu estou falando, tá todo mundo falando, né? A famosa cesta de Barbot. Tem gente que fala que o Barbot não falou dessa cesta, mas tem um astrólogo americano que fala que viu sim no livro dele, né? Independente do que é, a gente tem essa formação aqui, que é uma geometria sagrada, que quando você olha ali com atenção, você consegue reconhecer uma cesta. No caso aqui, a cesta está com a tampa para baixo, né? Porque a tampa seria essa parte vermelha aqui, né? E o corpo da cesta, né, a parte de baixo dela, é essa parte azulzinha.
Então, esse aspecto ele ainda está aqui, ele ainda está vigente. Inclusive, pessoas de Leão, né, especialmente do início de Leão, estão levando essa cesta de Barbô para o ano. Né? O ano inteiro, na Revolução Solar, vai ter essa energia. E aí o que acontece? Esse aspecto ele vem se desenvolvendo, né, porque os três transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, que são muito lentos, eles já estão nessa conversa há um tempo. Desde lá do início do ano, a gente tem aqui, inclusive, a harmonia desses três é aquele pico do índice cíclico do Barbot também, que a gente falou no workshop de 2026, que traz aí uma grande oportunidade de evolução para a humanidade. Né? Aí se a humanidade vai aproveitar isso com o seu livre-arbítrio, aí é cada um, né? Então cada um busca aí a sua evolução para se conectar com esse aspecto aqui que é bem positivo. E aí, o que aconteceu nos últimos dias aí? O planeta Júpiter, que não é tão lento como esses três, mas é relativamente lento, ele fica um ano em cada signo, ele saiu do signo de Câncer e entrou em Leão. Né? Então, quando Júpiter entrou em Leão, começou a conversa com esses três. Né? Então o Júpiter ele entrou na conversa, veio antes, e aí ele fala muito bem com Urano, né? Tem uma harmonia aqui com Urano, fala muito bem com Netuno, tem uma grande harmonia aqui com Netuno, mas ele se desentende com Plutão. Aí é onde tem a parte tensa dessa cesta de Barbô. Bom, isso já foi se desenvolvendo, né? Já vem alguns dias aí se trabalhando, só que essa semana a gente tem aí um ativador muito importante, que é o Sol, né? Porque o Sol também entrou em Leão. Novamente a galera de Leão começa aí a fazer os aniversários. Aqui o Sol hoje está no grau 4 de Leão, então são as pessoas dos primeiros dias, né, que estão pegando aí esse momento. O Sol é a nossa luz, é o nosso doador de vida, a nossa ativação de tudo, né? Então ele sai iluminando por onde ele toca, e o Sol entra hoje nessa conversa, né? Então hoje, essa segunda-feira, já começou uma segunda-feira com muita energia no céu, porque olha só, 3h54 da manhã de hoje, né? Ou seja, esse aspecto vem muito forte no fim de semana, o Sol faz oposição a Plutão. É um aspecto que é desafiador, né? Não é um aspecto dos fáceis, então a gente está falando de um conflito aqui entre o Senhor das Sombras, né, e o Sol, né, que está clareando, está iluminando, está, enfim, trazendo à tona dores, traumas, tudo isso é um tema de Plutão. Né? Dentro aí da parte, lembra, Plutão também fala de destruição, né? Então a gente teve uma coisa que até hoje a gente tem que ficar sabendo, querendo pesquisar se é IA ou não, né? Mas parece que teve um metrô lá em São Paulo que explodiu, uma coisa muito doida assim. Fora um vendaval que teve muito louco ali em Ribeirão Preto. Então, coisas acontecendo aqui numa temática plutoniana mesmo, né? Que remete aí a destruições. E olha o simbolismo, né? Metrô geralmente está lá no subsolo, que é uma área de Plutão, né? Bem ali na parte abaixo do solo. Então, esse aspecto ficou exato hoje. Né? Ele ficou exato 3h54 da manhã. Só que, claro, né, o Sol ele é mais lento, ele não é tão rápido quanto a Lua. Então, hoje, o dia inteiro, a gente carrega essa oposição de Sol a Plutão. Né? Então, é um aspecto desafiador, pode trazer conflitos, né, pode trazer aí desarmonia, pode trazer aí, né, alguma coisa que, novamente, dores e feridas que são tocadas, são remexidas, até porque a gente ainda tem a quadratura com Quirón ativa. O Quirón está aqui no grau zero de Touro, ainda está numa quadratura forte com o Sol. Então o Sol ainda carrega, né, o atrito aqui com o Quirón, que é a ferida. Além disso, essa é a parte desafiadora, né? Então Sol oposição a Netuno, Plutão, como vocês estão vendo aqui nessa linha vermelha. Agora, 4h36 da manhã, que também foi agora de manhã, bem cedo, o Sol fez um trígono com Netuno. Então aqui a gente já tem um aspecto de harmonia, um aspecto interessante. Né? Netuno fala do nosso inconsciente, Netuno fala da espiritualidade, Netuno fala ali, né, do amor, né, do amor incondicional. Então o Sol fazendo trígono com Netuno é como se fosse um aliado, é como se fosse uma ajuda para o Sol lidar com o Plutão aqui. Então é aquilo que eu falei. Essa dinâmica da cesta de Barbô, ela traz uma coisa muito forte, né, um impulso muito forte. Mas sim, a gente tem mais aspectos tidos como fluentes, positivos, contra um aspecto bem desafiador, que é a oposição a Plutão. Né? Então aqui o Sol recebe esse apoio do Netuno, que é se apoiar na espiritualidade.
né? Então aí esse é o momento em que quem tem aí uma espiritualidade forte, quem tem ali uma conexão com, enfim, algo maior, se beneficia demais, né? Porque você está, por um lado, né, encarando ali as sombras, encarando traumas, dores, mas você tem um apoio ali de algo maior, né? Tem um significado maior, você consegue entender o porquê desses acontecimentos. Né? Claro que o Netuno também é o símbolo da psicologia, né? Da psique, da alma, então também todo o processo de autoconhecimento ele é favorecido aqui por esse trígono. E não é só isso. O Sol, ao longo do dia de hoje, aí vai ser mais à tarde, né, final da tarde, ele faz também o sexto com Urano, que é o grande despertador cósmico, é aquele que traz insights, libertações, ele traz grandes ideias, intuições aí que vêm como se fosse um raio, né, que cai na nossa cabeça. Então o Sol recebe também o apoio de Urano. Então, uma dinâmica assim, é o encarar das sombras, que temos aí, a energia de Sol e Plutão, mas com o apoio da espiritualidade, do inconsciente e de uma mente superior, de uma força maior ali, que ajuda a gente até se libertar, né, dessas possíveis sombras. Então é um processo muito, muito intenso, que não é só hoje. Hoje é o dia dos aspectos exatos, né, do Sol com esses três, mas isso vai sendo carregado, né, ao longo da semana, até porque vai ficar marcado também no mapa da lua cheia, que a gente vai ver. O mapa da lua cheia que vai ser bastante intenso. É legal você saber aonde essa lua cheia vai cair no seu mapa para saber o que está sendo mexido ali. Bom, essa é a segunda-feira. Aí a lua vai seguindo por Capricórnio e amanhã, terça-feira, deixa eu pegar aqui, terça-feira amanhã, dia 28, a gente vai ter a mudança para a lua no signo de Aquário. Aí o que acontece? Quando a Lua entrar em Aquário, ela dá de cara com quem? Com Plutão, que está aqui. Né? Então a gente vai ter entre hoje e amanhã um processo aí bem intenso, porque se o Sol já está em oposição a Plutão, vem a Lua aqui e ativa Plutão, então é onde vem aí a questão dos medos, das sombras, dos traumas, vem à tona. Então entre hoje e amanhã, um momento bem intenso por conta dessa conjunção de Lua a Plutão, falarei sobre isso no astral do dia, né? E amanhã o grande destaque é então essa mudança da Lua e logo, né? Quando a Lua entrar aqui em Aquário, ela entra na cesta de Barbô. Então ela fala com os três também. Né? Fala com Urano, Netuno e Plutão, que traz essa energia bastante intensa. Bom, quando for na quarta-feira, pessoal, quarta-feira é um dia muito, muito forte. Primeiro, porque eu não sei se alguém já reparou aqui, mas a gente tem um vermelho bem intenso que foi se fortalecendo, né? Ele já está bem forte. E quarta-feira ele fica exato de quê? Vênus em quadratura com Marte. Olha só que beleza, está aqui, né? Vênus em quadratura com Marte, bem pintadinho aqui, nosso quadrado. Na quarta-feira fica exato, na quarta-feira, dia 29, quarta-feira. Vênus em quadratura com Marte, quadratura exata. Né? Então, a gente tem inclusive, vamos lá, né? Marte e Vênus é como se fosse o casal arquetípico do zodíaco, representante da paixão, do amor, da sexualidade. É um parzinho aqui, né? Que também tem a sua dança cósmica. Vênus é mais rápida, né? Marte é mais lento. Então a Vênus vai aplicando os aspectos a Marte. E nessa semana, Vênus se desentende com Marte. Então, o que a gente pode esperar? Conflitos, atritos em relacionamento. É uma coisa que pode acontecer. Né? Atritos internos também a gente pode ter. Não é uma boa semana para fazer compras. Né? Não é uma boa semana para dinheiro, porque a Vênus está aqui se desentendendo com Marte. Às vezes a gente compra alguma coisa, depois não fica satisfeito, ou a coisa vem com algum problema também, enfim. A Vênus não está ali no seu melhor, ela está no signo de Virgem, que seria a sua queda, né? A exaltação é Peixes, ela está na sua queda aqui. E aí, ambos, né? Tanto Vênus quanto Marte, estão sob o domínio de quem? De Mercúrio. O planeta Mercúrio, que está no signo de Câncer, que é extremamente emocional e que está passando pela área de pós-sombra. Então a gente já saiu sim do Mercúrio retrógrado, mas ele ainda está, né, percorrendo os graus que ele retrogradou. Isso é chamado de pós-sombra. Então, realmente é uma semana, novamente para quem estiver buscando aí o autoconhecimento, a cura, onde os atritos, os conflitos de relacionamento podem vir à tona, até porque tem a participação dessa oposição aqui, né, trazendo tudo à tona, e a questão ali do passado, a questão ali da nossa mente emocional, né, vai sendo trabalhada para poder trazer essa cura. Inclusive o Saturno, né, já iniciou a retrogradação, eles vão se afastando, Mercúrio e Saturno vão se afastando, mas eles ainda estão numa quadratura.
Então a gente ainda tem aquela mente com uma preocupação, uma mente pesada, assim, um bloqueio, né, na comunicação por conta disso aqui. Mas então, ó, cuidado com a quadratura de Vênus e Marte, porque ela pode trazer bastante insatisfação, conflitos, atritos. E aí, novamente, é aquela coisa, né? Imagina que você já tem um lugar, né, que de repente se derramou gasolina ali, né, ou está vazando um gás. Então, se você já sabe disso, vai tomar muito cuidado para não acender um isqueiro, não acender um fósforo, alguma coisa, porque é um lugar que está com um risco. Né? Se você de repente. Aqui, lembra, né? Marte está no signo de Gêmeos, a questão da comunicação. A palavra pode ser essa, esse fósforo que de repente alguém risca e cai, né, nessa poça de gasolina, nessa coisa e dá aquela explosão. Então é uma semana que a gente tem que ter consciência, tem que ter atenção. Né? Tomar cuidado com os pensamentos, as palavras, né? E procurar entender os conflitos, né? Vir, né, ver o que está vindo ali do passado, trabalhar esses conflitos para poder trazer essa cura. E o que acontece? Na quarta-feira é o dia que o Sol faz. Peraí, o Sol não. O Sol faz a conjunção é com Júpiter. Deixa eu ver aqui. É isso aí, eu anotei errado aqui, mas é Júpiter. O Sol faz a conjunção com Júpiter. É um dia que tende a ser bastante auspicioso, né? Então a gente está falando aqui do Sol, que é o nosso luminar, que está fortíssimo no signo de Leão, se né, harmonizando, né, entrando em conjunção com Júpiter, que é o planeta que traz otimismo, ele amplia tudo, né, o grande benéfico. E aí a gente tem o chamado casime, né, quando Júpiter entra no coração do Sol. Isso é bem interessante, né, traz ali, novamente, né, o que, que pode salvar a gente de toda essa questão aqui um pouco mais tensa. É o nosso otimismo, é o nosso acreditar na vida. E é aí uma coisa muito importante, essa iluminação de crenças, né? Então, iluminação de crenças para a gente poder entender como que o nosso inconsciente, né, está afetando ali a nossa vida. Então, esse aspecto aqui é bem interessante. Né? Tem que tomar cuidado porque estamos falando de Leão e Júpiter exacerba tudo, então cuidado com inflações de ego, exageros, né, que pode ser uma temática do Júpiter, mas é um aspecto bem interessante, né, e que vai ficar mais ou menos marcado. Ele não é exato, né, mas vai ficar marcado aqui no mapa da Lua cheia, como vocês vão ver, que vai ser na própria quarta-feira. Então agora a gente entra naquele papo da lua cheia, né, que por si já é um aspecto que intensifica tudo, porque a lua está iluminando, a lua está transbordando, está trazendo à tona as emoções. E a lua cheia, ela representa o quê? Uma dança cósmica entre Sol e Lua, que vai acontecendo ali mensalmente. E aí sim, a gente tem essa lua cheia sendo um ponto de culminação, né, da lua nova, da última lua nova daqui a 15 dias, que foi aqui no signo de Câncer e tudo, mas num processo mais longo, né, num processo mais que dá tempo das coisas acontecer, é uma lua cheia, que por acontecer no signo de Aquário, que vai nos remeter à lua nova que aconteceu em Aquário, a última lua nova em Aquário. E qual que foi a última lua nova em Aquário? Um eclipse. Então a gente volta aqui, essa beleza da astrologia, a gente transcende o tempo, a gente volta no tempo, a gente vai para frente, a gente vai fazendo esses estudos. Então se eu voltar aqui para a lua nova de fevereiro, que foi no dia 17 de fevereiro de 2026. Né? Essa lua nova que aconteceu no grau aqui, ó, 28, quase 29 de Aquário, né? Que foi um eclipse e que fez quadratura fortíssima com Urano. Né? Então foi uma lua nova balançada, né? Que recebeu um choque de Urano, o próprio regente de Aquário. Então, essa temática do eclipse que foi sendo desenvolvida nos últimos meses, né, foi sendo trabalhada nos últimos meses, ela vai fazer o quê? Ela vai culminar agora na lua cheia de Aquário. Né? Então, tivemos aqui lua nova em Aquário e essa semana, quarta-feira, lua cheia em Aquário, que agora eu vou para a lua cheia em Aquário. Então, enquanto a lua nova teve participação fortíssima e especial de Urano, a lua cheia. Olha só o mapa dessa lua cheia. Inclusive, eu já compartilhei lá no meu Instagram, né? Quem acompanha os stories que eu posto lá, eu já tinha colocado. Olha só essa lua cheia que vai acontecer no dia 29 de julho, quarta-feira, 11h35 da manhã, né? Para quem está aqui no Brasil, nesse nosso fuso horário. É uma lua cheia que vai acontecer no grau 6 de Aquário, né? 6h30, 6h30 minutos. Então, primeiro, é aquela coisa, é uma culminação, é um transbordo de tudo que foi acontecendo desde fevereiro, né, que vai, né, meio que ter suas colheitas agora. E aí a gente se prepara também porque
Após essa lua cheia, a lua vai ficar minguante, como sempre, e vai se preparar para a próxima lua nova, que também será um eclipse, mas aí em Leão, né? Que aí ela vai começar a preparar o terreno para a lua cheia de Leão, só que aí lá já para o ano que vem, né? Então, uma coisa muito, muito interessante, né? A gente observar essa dança cósmica que vai acontecendo e como que ela vai afetando o nosso mapa, né? Então, essa lua cheia, ela está cheia de aspectos, como vocês podem ver, né? É uma lua cheia com muitas participações de energia. Primeiramente, o que é uma lua cheia? É um equilíbrio entre as energias. Então, o Sol está em Leão, trabalhando o nosso brilho, a nossa individualidade. A Lua está em Aquário, trabalhando o grupo, trabalhando a cultura, trabalhando o futuro. Então, como a gente entra nesse equilíbrio entre o nosso eu, né? O nosso até um pouco do nosso ego, né? A questão do Leão, com o grupo, né? Com algo maior. Então é aquela coisa, né? O Aquário sempre pensa no coletivo. O Leão geralmente ele se volta a si. E a gente tem que ter um equilíbrio disso. Por quê? Porque só pensar no coletivo a pessoa também não se desenvolve, ela pode até se prejudicar. Só pensar em si, ela prejudica o coletivo, consequentemente ela se prejudica também. Então esse equilíbrio é sempre muito importante. Por isso aqui temos um eixo, né, que é o eixo Leão e Aquário. E aí o que acontece? O Sol, ele está em conjunção ainda com Júpiter, né? Não está exata mais, tá exata sim, tá exata, olha só, por 5 minutos. Então é uma lua cheia com uma participação fortíssima de Júpiter. A gente vê por aqui, ó. A gente vê aqui, né, os aspectos bem pintadinhos. Enquanto o Sol está com Júpiter aqui desse lado, a Lua ela está no signo oposto, né, encarando de frente tudo isso. Então a primeira temática dessa Lua, né, é como se fosse o Sol recebendo o apoio de Júpiter para expandir o seu brilho, expandir a sua luz, né? Então a ideia é o quê? Você possa expandir a sua luz para levar o seu melhor para o coletivo, que é essa energia aqui da Lua em Aquário. Então, assim, quais são os bloqueios, quais são os medos, quais são as questões que estão apagando aí o seu brilho, não estão deixando você levar, desenvolver aquilo que você tem de melhor, né? Essa energia do Sol com Júpiter é muito em Leão, né? É muito interessante para desenvolver o nosso melhor. A gente pode trabalhar muito o nosso chakra Manipura, né? O chakra Manipura, que é um chakra que vai falar muito, né, da questão do Sol dentro da gente, né? O plexo solar, para reconhecer o nosso poder. Agora não é só isso. Além da participação especial de Júpiter, a gente tem os três deuses da mudança: Urano, Netuno e Plutão. E especialmente o Plutão. O Plutão ele está bem forte aqui. Então, novamente, para que a gente encontre o nosso brilho, expanda o nosso brilho, a gente tem que entender o que está bloqueando ali em termos de traumas, em termos de dores, em questões inconscientes que novamente podem estar prejudicando aqui. Aí novamente, né? Se a gente pensar, pensa numa planta, né, que de repente você está ali, aquela planta, ela começou, ela não está se desenvolvendo bem, ela não está legal, ela tá feia por cima, né? Ela não está com as folhas bonitas. Muitas vezes você vai ver o quê? É um fungo na raiz, é um apodrecimento da raiz, é alguma coisa que está lá embaixo da terra, né? Às vezes você tira a planta do vaso, aí você olha embaixo da terra, está cheio de bicho, enfim, que está atrapalhando o desenvolvimento daquela planta. Então aqui a gente fala sobre enxergar padrões inconscientes, padrões que estão ali no nosso oculto. Né? Plutão ele fala das coisas que estão novamente embaixo da Terra, no subplano, né? Não está ali visível, né? O que a gente fala de Plutão é o que está no inconsciente bem profundo, que é bastante ativado aqui. Também, né, de uma forma prática, a gente tem que tomar cuidado porque tudo que Júpiter toca, ele expande, ele aumenta, ele exagera, e aqui a gente está no meio de um conflito. Então a gente pode ter também essa temática de conflitos de poder. Né? E aí, como a gente tem nesse mapa de lua cheia a quadratura de Vênus e Marte fortíssima, que fica congelada por esse tempo, conflitos em relacionamento. Então, conflitos de poder. E sempre lembrar, né, que é a nossa criança interior que está sempre ali, todo mundo tem. Você pode ter 80 anos de idade, a sua criança estará lá. Né? Tanto a criança Sol quanto a criança Sombra, e essa dinâmica vai acontecendo. Aliás, é muito interessante porque o Sol aqui em Leão está quase que num ponto médio, né? Está quase que no meio dos dois aqui, de Vênus e Marte. Então, novamente, é uma temática muito ligada a relacionamentos, essa lua cheia, né? Vai ser desenvolvida aí, e que, novamente, né? Prepara a gente.
para o próximo eclipse, que será em Leão, e a gente vai falar sobre isso no mês de agosto. No mês de agosto vem de eclipses, vem, né, mais uma leva de eclipse, então vai se trabalhando. E não é só a oposição do Plutão, a gente tem também a ajuda de Urano e Netuno, como eu comentei, né, a espiritualidade, né, o mergulho no inconsciente e grandes ideias, grandes insights vêm aqui para nos ajudar. Né? Então, se você estiver passando pelo seu processo de autoconhecimento, inclusive lá no Instagram, eu abri caixinha e teve pessoa que colocou assim, que tem, né, planetas no início aqui. Então, se você tem, novamente, isso aqui é para todo mundo que eu falei, é uma coisa bem forte, é para todo mundo. Mas se você tem planetas aqui no início de Leão, no início de Aquário, ou até no início de Touro e Escorpião, você está passando por essa ativação toda em cima daquele planeta. Né? Então você vai ter uma ativação mais forte, né? Porque o arquétipo daquele planeta vai estar sendo chamado, o chamado à aventura de desenvolver todo esse trabalho aqui desses aspectos. E para quem é do Brasil, independente de você estar me assistindo de outro país, porque eu tenho muita gente que eu atendo que está em outro país, mas é brasileira. Né? Então pode estar na Alemanha, pode estar na Inglaterra, pode estar, né, nos Estados Unidos, em vários países aí. Você nasceu aqui, você carrega, né, a energia daqui. Olha só aqui para o Brasil como essa lua cheia forma um ascendente em escorpião. Então, é uma lua cheia que traz uma carga de intensidade maior. Por quê? Porque temos o escorpião sendo aí um regente, né, desse ascendente. E que, até por grau, né, pelo momento que acontece, forma uma quadratura bem forte com tanto o Sol quanto o Plutão. Então, nada é por acaso, eu diria que para brasileiros, né, essa lua cheia tem uma carga a mais de intensidade e de convite à transformação. Aqui, eu gosto muito do tarô também, né? A gente relembra aqui que o escorpião representa o arcano a morte. Né? Então, o que, que a gente deixa morrer para poder renascer, né, para poder trazer o novo? Até na oração de São Francisco se fala, né, que é morrendo que se renasce. Então, aqui, esse escorpião ele vai trazer essa tendência. E lembrando que escorpião ele é regido por quem? Por Marte e Plutão. Os dois planetas estão em tensão. Né? Então, o regente tradicional de escorpião, que é Marte, está em tensão com a Vênus. E o regente moderno de escorpião, que é Plutão, está em tensão com o Sol e com a Lua também. Né? Então, é um período de bastante transformação. Lembrando que essa semana a gente tem esse impacto mais forte, né? Então a gente pode sentir mais. Aliás, quem olhou a Lua, né, já acha que ela está cheia, porque ela está lá bonita, com muito brilho, mas ela ainda não está cheia. Agora, quando você olhar para a Lua quarta-feira, quarta-feira à noite, ela vai estar plena, totalmente cheia, e aí temos então a fase da Lua cheia pode afetar até o nosso sono. Né? Então pode ser aquela semana para quem tem mais sensibilidade que atrapalha um pouco o sono. Os animais sentem muito isso, né? Então os animais podem ficar mais agitados e nossas emoções também se agitam mais. Né? Então tem ali os seus apoios em termos de cristais, de óleos essenciais que vão ajudar a gente a manter ali, né, o nosso equilíbrio tanto energético quanto emocional nesse período. E aí, novamente, veja no seu mapa o que, que você tem aqui próximo desse grau 6 de Aquário. A gente poderia colocar até o grau 10 de Aquário, Leão, Escorpião e o Touro, né? Porque você vai estar passando ali por esses planetas sendo extremamente impactados. Né? E aí a gente tem na quinta-feira, né? Passou essa quarta-feira super intensa de lua cheia. Quinta-feira já teremos a lua cheia, mas não temos aspectos que não são os da lua. Falarei sobre isso no astral do dia. Então deixa eu pegar aqui na quinta-feira para a gente ver. Quinta-feira, dia 30. Quinta-feira, dia 30. Que a gente vai ter? A Lua vai seguindo pelo signo de Aquário, né? Teremos até um aspecto de harmonia com Marte, né? Aqui é onde, por exemplo, a Lua, nossas emoções sendo trabalhadas, pode dar uma boa ajuda para as questões de relacionamento aqui que estão sendo tensionadas pela Vênus e pelo Marte. Então a Lua vai trazendo aqui. Ah, vale lembrar, né? Tudo bem que a gente tem aí duas visões de cabeça e cauda do dragão, mas pelo menos uma delas, né? A cabeça do dragão já foi para Aquário. Então a gente já tem aí uma mudança de nodos lunares. O coletivo da humanidade, né, todos nós, somos convidados agora a ir para a energia de Aquário, a deixar para trás os atributos sombra de leão, né? E aí onde eu falei, de repente, pensar muito em si, ego, essa questão de uma autoimportância, inflado, né, esse tipo de coisa, para poder pensar no coletivo. E aí me vem muito, né, os rigores que a natureza vai trazer para a gente.
já está trazendo, né? Se fala muito nessa questão aí de super El Niño, os brasileiros estão preocupados, o mundo está preocupado, e aí é aquela coisa, né? O que que o ser humano só pensando em si, fazendo só para si, né? Querendo só para si, e que vai afetar o coletivo como um todo, né? E o que que a gente tem que fazer com relação a isso? Então, vamos ver aí o que que vai ser, mas eu sei que já está se demonstrando. Aqui, por exemplo, em Mariporã, que não se fala muito, não vejo falar, mas eu ontem eu fui correr, né? Corri um monte, foi maravilhoso. E aí eu fui lá para perto da represa. E a represa está baixa, para mim ela está bem baixa. Eu via os pássaros, né, que ficam ali voando na represa, no meio da represa de pé. Ou seja, pelo que eu entendi, eu poderia andar até o meio da represa e eu não iria ter água cobrindo meu coisa. Eu poderia andar ali, né? Tipo, falar, vou fingir que estou andando sobre as águas, mas eu ia estar com a água ali, sei lá, no meu joelho. Então, assim, tá aí, né? O que está acontecendo? Ninguém está falando da água, mas parece que a represa aqui está bem baixa, é uma represa que abastece São Paulo. Não sei. Então teremos aqui, essa quinta-feira vai seguindo, e na sexta-feira, dia 31, a Lua entra em Peixes. Então, parte do nosso fim de semana que vem vai ser um fim de semana gostosinho de Lua em Peixes, um fim de semana que convida ali a espiritualidade, o inconsciente, né? Eu coloquei aqui, 31, dia 31, último dia, né, do mês de julho. Então, último dia do mês de julho, a Lua entra em Peixes. Nisso que ela faz a transição, né? Ela faz a conjunção com a cabeça do dragão aqui, né? Então a gente pode ter esse chamado a justamente essa temática de ir para o coletivo e também, né, num lado mais pessoal. Aquário fala muito do futuro. Então você projetar o seu futuro, você de repente, lembra, né, se a gente interpretar os polos aqui, você poder utilizar todo o seu poder criativo, Leão, para poder criar o seu futuro, Aquário. Então essa é uma temática desse tema, desse eixo, cauda do dragão em Leão e Aquário, para o nosso período agora. Lembrando que cabeça e cauda do dragão tem um ciclo de mais ou menos 18, 19 anos. Então eu também vi na minha caixinha lá de perguntas, e aí se você não sabe, né, entra lá no meu Instagram, segue lá, porque de vez em quando eu abro a caixinha de pergunta, tem gente passando pelo retorno de nodos, que é um ciclo de 18, 19 anos. Né, que já pode ser o primeiro, se a pessoa está fazendo 18 anos, ou pode ser, né, já o segundo, né, se ela já tiver mais, e assim por diante. Então é um ciclo importante, né, que convida a gente, lembra, né? A cabeça do dragão é qual é a nossa correção de alma? O que a gente veio fazer aqui? Né? Do que a gente tem que se livrar em termos de apegos, de questões inconscientes, né? Aprisionamentos kármicos, para seguir o nosso caminho de evolução. E o que é interessante é que na sexta-feira a Lua já toca a cabeça do dragão e traz isso à tona para a gente. E aí no sabadão, dia primeiro, não temos aspectos que não são os da Lua, mas também, né, depois de segunda e quarta, com todos esses aspectos, aí o fim de semana abre, né, o mês de agosto. Deixa eu já colocar aqui, 1/8. O mês de agosto ele abre com uma energia pisciana, né, com a Lua aqui no signo de Peixes. Muito interessante que a Lua, né, enquanto ela se desarmoniza aqui, né, com Urano, vai ter uma tensão, mas ela vai falando bem com Mercúrio. Então pode ser um sábado muito interessante para estudos, para conversas, né, para trocas ali, inclusive emocionais, já que Mercúrio está no signo de Câncer. Então a gente vai seguindo ali com essa Lua em Peixes. No domingo, a Lua vai seguindo por Peixes, mas entra em Áries ali para, acho que o período final da tarde, à noite, domingo, dia 2/8. 2/8, a gente tem aqui a Lua finalizando então a passagem por Peixes. O domingo ele vai ter uma certa tensão, né? Eu não sei, quem já está estudando astrologia já deve saber por quê. Né? Então, se você, antes de eu falar, faz o seu teste aí, você que está vendo o vídeo, por que que você acha que o domingo vai ter uma tensão? Né? E aqui é só ver, né? Olha o vermelhão aqui. As cores, elas não são à toa, né? A cor, ela chama a atenção da gente. Então, você vê que o azul, ele não chama tanta atenção, ele é mais clarinho, tal, mais suave, né? O vermelho, ele já grita para a gente olhar. Então, o que que acontece? A gente não está tendo essa quadratura de Vênus e Marte, que é um aspecto de tensão que ainda estará forte. A Lua entra no meio. A Lua entra no meio, e aí, por um lado, a Lua estando em peixes, ela dá um apoio aqui para Vênus, né? Porque Vênus está num lugar ali desafiador, ela está no signo de Virgem, na queda. Ao enxergar a Lua em peixes, traz aí a tônica do amor incondicional, aquela questão. Mas lembra, né? Se for de forma inconsciente, a gente pode ter um domingo com certo conflito de relacionamentos, especialmente por conta disso, e especialmente por ser no final de peixes, isso é uma coisa interessante, que
é o conceito da cúspide, né, que é a mistura dos signos. Né? Então a gente, quando tem um signo na transição, a gente vai ter uma mistura. Inclusive, na visão hermética, né, cada uma dessas misturas de signo, então, tanto de peixes para Áries, quanto de Áries para Touro e assim por diante, a gente tem um arcano da corte do tarô. Né? Então, aqui, por exemplo, eu que tenho o ascendente no final de peixes, que já vai se misturando com Áries, eu tenho um arcano do tarô aqui. Né? Se eu não me engano, o meu arcano de tarô, eu não sei se é o Rei de Copas, eu acho que é o Rei de Copas, se eu não me engano, é esse arcano aqui que está comigo. Eu não lembro de cabeça, mas é bem interessante também essa visão, porque a gente vai colocando alguns detalhes, né? Aliás, também, uma caixinha de pergunta que mandaram, achei bem interessante, porque perguntando, né, sobre um ponto, o vértex, que eu nem uso, né? Ele nem está aqui ativado no mapa. Mas sim, a astrologia, ela abre tantas possibilidades para a gente se aprofundar no mapa, né? E aí cada um escolhe o que, sim, que mais faz sentido, né? Então eu, por exemplo, se a gente está fazendo um atendimento muito longo, às vezes pode valer a pena, deixa eu ver o arcano da corte dessa pessoa. Né, o que, que tem aqui, principalmente de Sol e Lua e Ascendente, né, que é o tripé, mas às vezes ela tem também, o Mercúrio dela está bem na transição aqui entre Câncer e Leão. Qual que é o arcano da corte que traz aqui? O que, que poderia enriquecer em termos de símbolo, né, o autoconhecimento daquela pessoa? Porque é isso, né? Como acontece no final de Peixes, já entra um pouco na energia de Ares, que é o conflito. Né? O Ares ele vai para a guerra. Então a gente vai ter no domingo esse finalzinho aqui, que faz essa grande quadratura, e a Lua ainda no domingo muda para o signo de Ares. Assim que ela mudar para o signo de Ares, ela entra na cesta de Barbô, né, através do Netuno, o que é um aspecto bem interessante. Então, para o domingo, seria muito interessante a gente se preparar, né, para a madrugada aí, porque provavelmente a gente pode ter uma noite de sono e sonhos e o oráculo da noite bastante ativo pela Lua entrar em contato com Netuno. Né? Então, algo bastante interessante. Eu gosto muito. Né? Uma das minhas frustrações quando eu não durmo bem, né, que eu durmo pouco, é justamente isso, é não ter essa consulta, né, com calma ao oráculo da noite. Né? Porque justamente diminui o tempo de sono REM, aquela coisa toda. Então, o domingo finaliza assim, e na segunda-feira, então, a gente já abre, né, a segunda-feira com a lua ariana, né, uma lua cheia ariana, que inclusive vai se encaminhando para falar bem com o Sol. Então, olha só que interessante, né? Se essa semana, essa segunda, hoje, a gente abre nesse certo peso, né? Porque, voltando para o dia de hoje aqui, a Lua, ela começa, né, o dia, segunda-feira, quadrando Saturno. Então, assim, traz esse certo peso, essa coisa, ah, meu Deus, talvez uma falta de energia. E sincronisticamente, por exemplo, a gente dormiu pouco, né, não foi uma noite de bastante sono. Isso pode estar acontecendo ao longo ali da galera que está assistindo, cada um à sua maneira. Né, algumas pessoas talvez não sentindo tanto, mas a próxima segunda, se eu colocar aqui no dia 3 do 8, aí a gente já entra com uma lua ariana que vai se aplicando aqui, ó, a um trígono, ao Saturno. Então, assim, já tem uma energia muito interessante. É o trígono a Júpiter, na verdade, né? Então, imagina, essa semana, hoje, a gente começa com um desafio com a parede, que é Saturno, e na semana que vem a gente começa uma harmonia com o acelerador, que é Júpiter. Então, semana que vem pode ser bastante interessante. É como se o mês de agosto fosse começar com tudo, né? E aí a gente vai falando sobre isso ao longo do tempo. E olha só, né? Só para já dar aquele spoilerzinho, se a gente pegar aí essa aqui é a lua nova ainda de Câncer, né? Que é a que está sendo culminada agora na lua cheia de agora, mas eu vou colocar já o próximo eclipse que vai acontecer aqui no mês de agosto. Lua nova em Leão, no grau 20 de Leão. Então, se você tem planetas próximos aqui do grau 20 de Leão, veja, porque teremos aí ativação do eclipse nesse planeta. Para você, né? Especialmente Leão, mas Aquário por oposição e Escorpião e Touro, né, pela quadratura. E aí uma coisa interessante, né? Aqui em casa todos seremos afetados, né? Aqui em casa todos seremos afetados por esse eclipse. Eu por oposição, a Sullivan por quadratura e a Clara pela conjunção com a Vênus, né? E também quadratura com a Lua. Então, veja que os eclipses eles podem trazer uma dinâmica que impacta tudo, né? Impacta. E é interessante você conhecer também, para quem se aprofunda na astrologia, você conhecer no mapa, né, das pessoas que você se relaciona para ver como tudo está sendo ativado aí.
Mas é isso, tem chão ainda, né? A gente vai falar sobre esse eclipse mais para frente, mas saiba que os eclipses eles já vão se demonstrando pelo menos um mês antes, né? Então, sim, já estamos num transbordo do último eclipse para o próximo, né, que está acontecendo. Olha, eu acho que é isso para essa semana, né? Tem bastante coisa, mas lembra, eu sempre vou complementando ali no astral do dia. Então, se você está aqui no alinhamento, lembra de também ouvir o astral do dia, porque ali eu vou complementando, vão vindo outros insights, as coisas vão acontecendo. Então, aí você tem ali os seus 10, 15 minutos, né, para você poder ir se atualizando. Se a Sullivan quiser colocar alguma coisa agora, falar alguma coisa também é o momento, senão a gente já termina e vai viver o dia de hoje. Começar essa segunda-feira, né? Venceu o Saturno, vou pegar mais café para, né, vencer essa quadratura, vou cheirar um pouco de hortelã e bora lá. Vou cheirar um pouco de hortelã. A frase É. ficou muito boa, mas assim, vou Pô, essa aqui, cheirar. ó, quem vive O óleo pessoal já, essencial é que isso. isso, gente? Gente, tá vendo? Ao invés de cheirar outras coisas, cheira óleo de hortelã. Fica aí a dica. Exatamente. É o A gente poder vai do fazer olfato. agora, do fato, a gente vai fazer agora, inclusive, uma mesa posta aqui de café da manhã. Adoro. É o meu hobby, gente. Olha, inclusive cultivem seus hobbies para lidar com todos esses estresses, com todas essas questões. Eu acho que a gente precisa cada vez mais se apropriar, entender e aprofundar nos nossos hobbies, naquilo que traz prazer pra gente, né? Acho muito importante isso. Mas eu só queria frisar, como sempre, eu acho que eu até me faço um pouco repetitiva, mas eu acho que nunca é demais, né? É, A Dani tá falando que é maravilhoso saber dos aspectos, porque tem ajudado bastante ela a se manter sã, exatamente, né? Muito bom. Eu acho que os astros, eles não estão aí para dar um ultimato pra gente. Eu acho que os astros estão aí para dar para Deixa eu só fazer sinalizar uma pra pequena gente. vírgula que é interessante até o comentário, né? Porque, olha só, essa ideia da astrologia não é simplesmente para dizer que as coisas vão acontecer com a gente, mas a gente vê as energias e como que a gente se prepara e como que a gente aproveita o melhor disso. O que Isso. acontece? Agora a gente já falou bastante da Vênus em quadratura com Marte, né? Então tem ali aquela tensão, aquela coisa toda. No próximo eclipse, que vai ser o dia 12 de agosto, a Vênus vai ficar marcada em quê? Em oposição a Netuno, né? Então também ó, tem essa questão ali de encarar questões inconscientes de relacionamento. A Vênus bem fortalecida no signo de Libra, né? O signo que ela rege, inclusive o signo dos relacionamentos, mas encarando de frente Netuno. E só para lembrar para todo mundo que eu estou fazendo atendimento nos últimos dias, eu tenho frisado bastante a retrogradação de Vênus que acontecerá aqui entre Escorpião e Libra, ali entre outubro e novembro, né? Então a gente está num processo, sim, né, de um trabalho profundo de relacionamento, muito forte, Exato. porque a gente já está agora, Exato. né? Vênus em Exato. quadratura com Marte, no próximo eclipse, Vênus em oposição a Netuno e entre outubro e novembro a retrogradação de Vênus, justamente de uma debilidade que é Escorpião, né? Que é o signo oposto ao que ela rege, que é Touro, mas voltando para o domicílio dela, que é Libra. Então tudo é significativo. É como se a Vênus fosse visitar ali as profundezas, depois ela volta para o seu reino e depois ela volta para Escorpião quando entrar no movimento direto. E ela não fará essa retrogradação sozinha, por quê? Porque o deus Hermes, o Mercúrio, estará aqui em Escorpião também retrogradando. Uau. Olha os próximos meses o que a gente tem, hein? Então, Mercúrio que trabalha o quê? Mente e comunicação, né? uhum, Então. E aí, muito bom você ter falado, inclusive, de Mercúrio, porque eu já ia trazer algumas deixas aqui. Lembrando, as nossas relações, elas começam na infância. Então, a nossa parceria com quem a gente se relaciona, na verdade, nada mais é do que uma projeção, consciente ou inconsciente, geralmente inconsciente, de tudo que a gente viveu com os nossos pais. Os parceiros que a gente busca para se relacionar são, na verdade, eles emanam aquele cheirinho lá de casa, né? Tudo aquilo que eu preciso trabalhar. Semelhante atrai semelhante. Nem que sejam pessoas que venham justamente para sinalizar, para mostrar, para abrir, para expandir. Então, dito isso, é bem interessante a gente olhar para isso, é voltar realmente para tudo aquilo que eu vivi nessa primeira infância, né? Para tudo aquilo que eu realmente, de repente, fugi a vida toda, né? Chegou esse momento, eu acho que, nossa, realmente essa semana é esse momento da gente encarar. Com sinceridade, né? É legal porque Vênus, que você falou de Vênus que vai estar ali em Libra, né? Tá bem, bem no meu meio do céu, né? Vai estar bem no meu meio do céu ali, casa 10.
Meu meio do céu é em Libra, né? Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com relacionamento e casal. E eu, modéstia à parte, gosto porque eu realmente tenho uma visão do todo dentro da relação ali, quando eu tô trabalhando com os casais e eu consigo realmente ver essas, todas as partes ali. E eu acho que esse é o momento, esse, da gente olhar todas as partes, de nós e do outro. Mas principalmente de nós. O que é meu e que eu projeto no outro, né? O que é meu e que aquele outro tá ali, espelhando. E aí, o que que a gente faz, ao invés de a gente olhar pra dentro e falar assim, não, deixa eu acolher aqui, a gente, opa, é você. O problema, a gente aponta. Então, por isso que talvez possam vir muitos conflitos. Por quê? Porque se a gente continuar na projeção, a gente vai ter conflito. Porque o outro vai falar, mas espera aí, como assim? Né? De repente não é sobre mim, é sobre você e por aí vai. Então é o momento de olhar para isso. Aquela frase do Jung que serve muito para. Até falei agora de manhã essa frase, né? Enquanto a gente não tornar consciente o inconsciente, ele dominará a nossa vida, a gente vai chamar de destino. É assim, né? O mundo é assim comigo, né? A gente entra nesse processo. Uma outra coisa que é legal que você falou aí de Mercúrio. Mercúrio, gente, comunicação, né? Eu amo comunicar, falar. A gente precisa falar. A gente precisa exercitar mais o laríngeo. Aí eu falo mais uma vez os meus estudos aí com o Joshua David Stone. Ele não fala isso só no Psicologia da Alma, para quem já leu Psicologia da Alma. Ele fala isso em vários e diversos livros dele. A gente está na era de trabalhar o chakra laríngeo. A gente vem aí dessa era de trabalhar o cardíaco, né? Quando a gente está falando da ascensão, tá? Então, para a gente ascensionar, a gente vai trabalhando todos os raios, a gente vai trabalhando todos os chakras, a gente vai passando do nível básico para o nível superior. E a gente tem os chakras aqui no físico, mas a gente tem os chakras do corpo etérico, a gente tem os chakras, porque são mais de. São 30 e tantos chakras, assim, para a gente trabalhar nesse universo, tá? No nosso universo, onde a gente está, de todos os corpos. Então, nesse corpo agora, no processo de transição planetária que a gente está vivendo, a gente está entrando no chakra laríngeo. Então, está sendo pedido a nós o trabalho com a comunicação. Nada melhor do que nas relações afetivas. Nada melhor do que acessar isso nas relações afetivas. Falar, olha, isso é legal, isso não é. Me é desafiador isso aqui. Não à toa existe o quê? A comunicação não violenta. Eu observo, a observação da situação me traz um sentimento, que é sobre mim, esse sentimento. Depois eu vou falar da minha necessidade, então eu faço o pedido. O nome disso é maturidade emocional. Maturação emocional. Então a gente precisa exercitar no nosso dia a dia essa maturação emocional para que esses conflitos não aconteçam, né? Para que esses conflitos não, talvez o conflito venha justamente para quê? Para a gente olhar e falar, opa, isso me toca aqui. Opa, isso daqui me transforma aqui. É como eu falei lá no começo, eu acho que a gente não estava gravando, né? Mas não à toa tá vindo aí, né, esse trabalho com a criança de maneira tão ampla, né? Pelo menos no meu caso, eu acho que muitas pessoas aí da minha época também, né, que compartilham aí década, final de 80, começo de 90 e por aí vai. É, tá aí show da Xuxa acontecendo, He-Man, enfim, tantas coisas voltando aí dessa época. Por quê? Porque a nossa geração precisa, com urgência, olhar para isso. Para que as gerações futuras, para que a gente. Porque a grande maioria de nós, no ano que nascemos, somos índigo, né? As crianças índigo, sabe? Diferenciadas, estranhas, esquisitas, né? Que se sentia meio que um ET, meu Deus, que estranho tudo isso. Pois é, exato. Nós somos índigo, a gente vem com o pé na porta. A gente deu abertura para essa geração que tá vindo. Então é o momento da gente trabalhar com força dentro disso tudo, né? De olhar para tudo isso, para essa criança, acolher essa criança. Hoje essa criança não tá sob responsabilidade de ninguém, tá sob nossa responsabilidade. Por isso estamos sendo convidados a amadurecer de fato, para poder acolher essa criança. Porque senão a gente não vai conseguir acolher. A gente vai pedir para que o outro acolha. E o outro só consegue acolher a própria criança. No máximo, a gente compartilha as nossas crianças, né, que estão ali feridas e que a gente está no processo de cura, né? É nesse lugar que a gente precisa trabalhar. É isso, eu vejo isso, que tudo que você falou aqui do mapa, eu sinto muito esse chamado mesmo, para a gente olhar para dentro, aprender a comunicar, aprender a trabalhar essa maturidade dentro dessa comunicação, sem os medos, né? Porque tem muita vergonha, né? Tem muito medo, né? Como que eu vou falar determinada coisa? Gente, comunicação não violenta. Como eu sinto dentro da minha necessidade, como é pra você quando você escuta isso, né? Fazer os exercícios aí que eu já falei algumas vezes da fita cassete. Olha, quando você fala tal coisa, eu entendo dessa forma. Tá correto? Não, não tá correto. Tá assim, assim. Ou é isso mesmo. Você entendeu, né?
É sobre isso, gente. Eu acho que é isso. Aí a gente consegue passar por todos os conflitos, né? Até porque o conflito, ele vem para ajudar a gente a enxergar pontos cegos, né? Que a gente não consegue enxergar. E acho que, como disse Sai Baba, né? Finalizando aí, Satya Sai Baba, o mestre, meu guru do coração, relacionamentos são aceleradores evolutivos. E justamente por serem desafiadores. Aqui, em Maia, né? Na Terra, terceira dimensão, a gente trabalha com desafios. E os desafios são colocados diante de nós para a gente transpor, né? Se a gente ficar, ah, é difícil, nem vou tentar, eu nasci assim, eu cresci assim, você tem que me aceitar assim, síndrome de Gabriela, a gente não vai ver evolução, né? A gente não vai conseguir transpor essa grande teia de Maia. É isso. Ih, tá mudo o seu microfone, você mutou. Agora voltou, né? Isso. Então, aproveitando, né, que é uma semana que o Sol faz conjunção com Júpiter, isso acontece uma vez por ano, né? Então, é uma vez por ano que a gente tem essa conjunção. E em Leão, é aí a cada 12 anos, né? Então, é uma conjunção bastante forte para expandir o nosso brilho. E aí, não à toa, eu intuitivamente fui levado a trazer algumas novas piritas aqui para mim. Então, eu quero compartilhar. Aí, você que está só ouvindo o áudio, você vai ter que vir aqui para o YouTube para poder ver o vídeo, né? Para você poder enxergar. Apesar de que eu acho que no Spotify também tem vídeo. Mas enfim, olha que brilho lindo, né? Olha, pega um pouco desse brilho aí para você. Eu vou até Amo. aumentar aqui a câmera, né? Para você pegar esse brilho e atuar na sua vida. Então, se você tiver uma pirita, Eu né? tenho aqui, ó. Utilize. Olha só, o Ah, tá brilho bem, mas ela vai perdendo o brilho um pouco, né? Como que a gente vai. faz para manter o brilho da perita, pô? Ó, que lindo. Eu vou me informar, inclusive, porque a pirita não vai bem na água, né? Eles falaram lá que tem que colocar um ácido, mas olha o brilho que a gente pode aplicar na nossa vida. Então, Isso aí. nossos amados cristais nos ajudam. Esse aqui também muito lindo. Olha só esse brilho. Inclusive, se a gente pensar, né, é um reflexo, é um espelho. Então você pode olhar até para a pedra e ver esse reflexo, né, do brilho interior, do brilho Isso. aí dentro de você. Então, fica aí, né? Você pode até de repente repetir um pouco, né, essa visão aqui e tentar se conectar com essa energia. É uma pedra muito boa para o nosso Manipura, como eu falei, né? Então você pode Muito pegar esse bom. cristal, pega com as mãos aqui, coloca na altura do Manipura e irradia você mesmo, né? Irradia essa luz do cristal para entrar nesse chakra e trazer esse brilho, porque sim, né? Todo mundo tem um sol interior e a gente pode desenvolver muito fortemente essa semana. É isso. É É isso. isso. Vamos lá viver o nosso dia. Lembra, né, do Astral do Dia? Eu vou colocar acho que caixinha de perguntas de novo. Aliás, ontem eu respondi algumas perguntas e aí mandaram, né? Depois que eu não podia responder mais, se eu conseguir responder, eu vou responder ainda, né? Senão, de qualquer forma, eu vou abrir de novo. Então, lembra de seguir lá no Instagram para você poder participar. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. Nos vemos lá no Instagram e nos vemos amanhã também no Astral do Dia. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, gente. Até mais.